Olá, você aí, aluno do YouTube, né? Que acompanha os nossos vídeos, que está inscrito no nosso canal. Muito prazer, eu sou a professora Juliana Jacó. Eu estou aqui para trabalhar com vocês hoje um item do edital do TJRJ, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? A prova vai ser em junho desse ano e nós aqui no Logos estamos todo vapor para auxiliar você na sua aprovação. Eu trouxe para vocês, então, observe que no edital aparece, além do Estatuto da Pessoa com Deficiência, aparece também duas legislações, muito pequenininhas, inclusive, né? Uma bem pequenininha, que traz alguns conceitos muito interessantes e que é essa exatamente que eu vou discutir com vocês aqui, que eu trouxe para trabalhar com vocês. Se você tiver interesse em conhecer o nosso curso completo, vai ser um prazer ter você como aluno, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá? É só você entrar lá no site e ler as informações e se juntar a nós. E, de qualquer forma, estaremos sempre aqui trazendo conteúdos gratuitos para vocês conhecerem cada vez mais o nosso trabalho, tá certo? Então, olha só, pessoal, a lei, são duas leis. Hoje eu vou trabalhar com vocês a Lei 10.048. Eu tenho a 10.048 e tenho a 10.098 de 2000. Essas legislações, elas vieram antes da publicação, né, antes do advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Então, essas legislações, se vocês estudarem as leis e o Estatuto, vocês vão ver que muitas coisas se repetem. Porém, quando a banca colocou no edital as duas leis e o estatuto, ela quis dizer para nós termos atenção àquilo que é diferente, aquilo que não aparece no estatuto e que aparece na lei. Vocês vão ver aqui que essa lei 10.048, né, que eu vou trazer para vocês da prioridade de atendimento a essas pessoas. Então, até 2000 nós não tínhamos uma legislação específica, uma legislação federal, né, que trouxesse um direito subjetivo, um direito público da pessoa com deficiência de ter prioridade no atendimento, né, nas repartições públicas, nas agências, instituições financeiras, bancárias, tá certo? Então, a partir de 2000 veio essa obrigatoriedade, essa exigência que deve ser obedecida por esses entes públicos e privados. Ok, além das pessoas com deficiência, a lei também protege as pessoas com mobilidade reduzida. E a própria lei traz o conceito pra gente. Quem são essas pessoas com mobilidade reduzida? Vou mostrar para vocês também. Antes de iniciar a lei, uma observação importante. A lei utiliza termos pessoas portadoras de deficiência. Às vezes é feita alguma alteração, porém, a maioria dos termos, né, a maioria das vezes que aparece esse sujeito que é protegido pela legislação, aparece esse termo, pessoa portadora de deficiência, pessoas portadoras de deficiência. Por que eu estou chamando essa atenção de vocês? Porque o estatuto mudou esse entendimento. O estatuto, ele trocou o próprio termo, alterou o termo para pessoa com deficiência. Isso foi apenas uma troca terminológica de palavras? Não, isso tem um conteúdo, isso tem uma explicação. Qual é? Quando utilizamos o termo pessoa portadora de deficiência, nos dá a ideia de uma moléstia, que a pessoa está doente, né? Que ela pode vir a se curar. Ou seja, nesse caso, nós sabemos que as pessoas com deficiência são pessoas que têm ali por um longo prazo, ou às vezes de modo permanente, uma deficiência, mas que aquilo não é uma doença, aquilo é uma condição dela. E ela, como ser humano, deve ser respeitada, deve ser inserida no meio social, né? Deve ser incluída, ou seja, ela deve ter acesso a toda a informação, a liberdade, todos os direitos sociais garantidos pela Constituição. Então, por isso que mudou a nomenclatura. Então, vamos lá. 10.048, começando com vocês aí, ó. É a lei que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica. Essas pessoas estão aqui no artigo 1º, olha só. Pessoas com deficiência e idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, obesos. Esse artigo foi alterado quando veio o estatuto. Então, observa aqui que está aqui, redação dada pela Lei 13.146. Por isso que aparece pessoa com deficiência.
Outra coisa, obesos, eu até destaquei em vermelho porque também foi incluído a partir do estatuto. Então, observa que essa lei, o destinatário dessa lei é aquela pessoa que é uma pessoa com deficiência, mas também que tem uma mobilidade reduzida. E quem são essas pessoas com mobilidade reduzida? A gestante, a lactante, a pessoa com criança de colo, o idoso, que é aquele que tem 60 anos, inclusive, ou mais, né? E também os obesos. Atenção, porque o obeso entra aqui também, tá certo? Então, as repartições públicas e as empresas concessionárias de serviços públicos estarão obrigadas a dispensar atendimento prioritário por meio de serviços individualizados que assegurem um tratamento diferenciado e atendimento imediato às pessoas a que se refere ao artigo 1º, a todas elas. Então, atenção, observa que essas empresas, né, de serviço público, as concessionárias de serviço público, elas devem garantir, né, um atendimento prioritário a essas pessoas. E a gente sabe que é assim, né? Quando a gente chega no estabelecimento público, sempre tem uma senha preferencial, exatamente para isso, para garantir essa prioridade de atendimento, tá bom? É assegurada em todas as instituições financeiras a prioridade de atendimento a também essas pessoas mencionadas no caput. Então, observa aqui também que as instituições financeiras, as agências bancárias também devem ter os caixas reservados, né, com esse atendimento prioritário ou com uma senha de atendimento prioritário. A gente também sabe que é assim que acontece. Basta ir numa agência bancária aí na sua cidade que você vai ver, tá certo? As empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo reservarão assentos devidamente identificados aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas portadoras de deficiência, pessoas acompanhadas por criança de colo. Aqui não apareceu o obeso, mas não é porque o obeso não tem direito não, tá? Na verdade, deveria ter, né? Vamos dizer assim, o obeso, ele entra na proteção da lei, mas ele não aparece no sujeito do artigo 3º. Houve ali uma falha do legislador. Porém, o que nós temos que entender é que o transporte, né, as empresas públicas de transporte e as concessionárias de transporte coletivo devem reservar os assentos devidamente identificados. A gente também sabe, é só entrar no coletivo urbano, né, num ônibus, que tem lá os assentos reservados. Se a população vai respeitar, é outra história, mas existe uma obrigatoriedade de se reservar esses assentos para essas pessoas, tá bom? Os logradouros e sanitários públicos, bem como os edifícios de uso público, terão normas de construção para efeito de licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade competente, destinadas a facilitar o acesso e uso desses locais pelas pessoas portadoras de deficiência. Então, logradouros, sanitários públicos e edifícios de uso público terão normas de construção, tá? Então, existe as normas para que esses espaços sejam construídos, que devem ser observadas, normas técnicas, né? Que devem ser observadas na construção desses espaços, inclusive para efeito de licenciamento da edificação. Se não observar essas normas, né, tem ali uma dificuldade, né, de um impedimento no licenciamento para a construção, tá? Os veículos de transporte coletivo a serem produzidos após 12 meses da publicação dessa lei serão planejados de forma a facilitar o acesso a seu interior das pessoas portadoras de deficiência. Olha só, eu vou ler o 5º, o caput e o parágrafo 2º, porque vai facilitar o entendimento de vocês. O parágrafo 2º fala que os proprietários de veículos de transporte coletivo em utilização terão um prazo de 180 dias. E esse aqui diz, os veículos de transporte coletivo a serem produzidos terão um prazo, né, de após 12 meses da lei, né, da entrada em vigor da lei, planejar adaptações necessárias para facilitar o acesso dessas pessoas. Aqueles que estão em uso, portanto, né, eles tiveram aqui, olha só, um prazo de 180 dias, um prazo menor.
Então, os que estavam em uso tiveram um período para se adequar à nova legislação, promovendo as adaptações necessárias para que essas pessoas tivessem um acesso pleno, né, ao uso do transporte público, ok? E aqueles que vinham a ser construídos, né, somente após 12 meses da entrada em vigor da lei, né, 12 meses da publicação, e a lei ela entra em vigor na data da publicação, começou-se então a exigência para que essas empresas, esses veículos, né, viessem já com essas adaptações, planejados dessa forma, ok? O artigo 6º fala da infração ao disposto nessa lei, né, sujeitará os responsáveis. Então, quem promover aqui, né, a infração de um desses dispositivos, de uma dessas determinações, está sujeito a algumas sanções que estão disciplinadas aqui. Observa que o inciso 1º e o inciso 3º traz a legislação específica. Então, o servidor ou chefia responsável pela repartição pública, né, o servidor público ou aquele responsável pela repartição pública, está sujeito às penalidades previstas na legislação específica, né, a lei ali do servidor público, do estatuto, né, do servidor público, tá? Agora, aqui no 3, fala que as instituições financeiras estão sujeitas às penalidades previstas nesses artigos da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 64, que também é uma lei que regulamenta as instituições financeiras. Então, a sanção está lá. Para o TJRJ, como não cobrou essas leis, vocês não precisam preocupar aqui com isso. Agora, o inciso 2 fala que, no caso de empresas concessionárias de serviço público, a multa de R$ 500 a R$ 2.500 por veículos, sem as condições aqui que foram estabelecidas pelos parágrafos anteriores. Então, observa que aqueles, né, que forem construídos depois de 12 meses não serem planejados de acordo, ou aqueles que estavam em utilização e que também não foram adaptados dentro do prazo de 180 dias, estão sujeitos a uma multa que pode variar de R$ 500 a R$ 2.500 por veículo, por carro que esteja de forma irregular, ok? O parágrafo único fala, inclusive, da possibilidade da elevação em dobro em caso de reincidência. Se aquilo se repetir, eleva-se em dobro a pena, ok? O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 dias. Então, primeiro veio a legislação, né? E após a publicação dessa legislação, o Poder Público ainda teve, né? No caso, o Poder Executivo, né? A Presidência da República, teve um prazo de 60 dias para regulamentar a lei, para estabelecer alguns critérios complementares à lei, ok? E ela entrou em vigor na data da publicação dela. É apenas isso. Mas eu oriento vocês a estudarem também a Lei 10.098 e, principalmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, tá bom? É isso, um grande abraço, bons estudos e até a próxima!